Boa noite, meus amigos e meus irmãos da Casa do Caminho, este centro espírita que cala muito fundo ao meu coração, aí na grande cidade de Salvador, terra-mãe do Brasil. É com muita alegria no coração e satisfação que estamos aqui esta noite, rogando a Jesus, aos espíritos benevolentes que nos inspirem para que alcancemos a paz necessária para a nossa felicidade e com um olhar sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, possamos conseguir delinear para nós, para a nossa caminhada aqui na Terra, nuances que às vezes nos faltam, mas que nos complementam, que nos inspiram, que nos protegem nesta nossa empreitada de aquisição de valores, de conhecimento e na vivência do amor nessa sociedade, neste mundo de provas e expiações que reclama de nós o nosso percentual de carinho, de benevolência, de benignidade em relação aos nossos semelhantes. Um abraço especial à Ana Teresa, que foi médium, para que eu estivesse aqui fazendo a intermediação, e a toda a tecnologia, fruto da inteligência humana, dos esforços e do aprendizado através dos tempos. Mas a par de tudo isso, vamos retornar a 2000 anos, quando Jesus aqui na carne esteve conosco e nos ensinou tantas coisas, como ele deixou bem claro no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. É o título por excelência, guardando o respeito e o carinho a todas as outras atividades que fazem parte do nosso processo educacional na Terra, mas o de professor, o de educador, o de mestre, foi o único que Jesus aceitou dentro da sua humildade, da sua simplicidade. Embora defrontado com um jovem que disse bom mestre, e ele disse bom só Deus o é. Estamos aqui todos nós num processo de reeducação por mais uma vida nesta reencarnação e nesta encarnação especial, com a grata satisfação, ouso dizer um privilégio, de defrontarmos com esta doutrina bendita e consoladora, que vem sendo o arrimo das nossas vidas, que nos consola, que nos esclarece, que nos dá a chave para que possamos explorar o Evangelho, adentrando-o na sua profundidade, dentro da capacidade de cada um, e possamos ali retirar o alimento necessário para as nossas almas. Então, a passagem de hoje é sobre o bom samaritano, tão conhecida por todos nós, que está no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 25, e que nestas 5 personagens, além de Jesus, que fazem parte de todo o contexto, muitos ensinamentos nós podemos retirar. E vamos, então, relembrar alguns deles, porque o Evangelho, meus irmãos, ele é infinito. E cada vez que nos debruçamos com ele, com mais experiência, com o nosso coração e nosso sentimento elevado, nós vamos encontrar outras características, nós vamos encontrar frases, nós vamos encontrar um sentimento diferenciado que vai nos acalentar. E essa é a grandiosidade de tudo aquilo que Jesus disse, é a grandiosidade do que é a verdade, ela é infinita. E cada vez mais nós podemos extrair com um conteúdo cada vez menor, a profundidade dos ensinamentos que acalentam os nossos corações. Então conta Lucas que um doutor da lei, e olha que Jesus falou que era mestre, mas era um doutor da lei, aquele que representava o mais alto grau, o mais alto cargo dentro da religião judaica, que eram os rabinos que interpretavam a lei mosaica para todos aqueles que viviam naquela região sob os auspícios da lei judaica. Então o doutor da lei chegou para Jesus e disse, mestre, o reconhecimento de que Jesus estava num patamar diferente deles, embora doutor, tinha alguma coisa ainda para aprender. Ou, como podemos perceber também, na verdade ele queria mais testar
a Jesus nos seus conhecimentos. Ele queria, talvez, em última instância, provar que Jesus não tinha o conhecimento acima de Moisés. Embora Moisés foi aquele que foi instrumento da própria divindade, do próprio Jesus, no seu planejamento interplanetário, aqui dentro da Terra, dessa cocriação dele, que ele é governador com tanto carinho há mais de 8 bilhões de anos, 5 bilhões de anos, ele vem acompanhando todo o desenvolvimento, por ordem de Deus. Foi instrumento da primeira revelação que veio trazer a justiça para os homens daquela região e serve de parâmetro para nós até os dias de hoje, consubstanciado nos 10 mandamentos. Então o doutor afrontou a Jesus e disse que precisa fazer para alcançar a vida eterna, ou o reino de Deus, ou o paraíso. Então Jesus, dentro do seu processo pedagógico, retorna para ele, dentro da maiêutica que nós encontramos lá, com outro missionário enviado por Jesus para nos auxiliar, que foi Sócrates. A maiêutica socrática são as perguntas e as respostas, que não é muito diferente do Livro dos Espíritos, utilizado por Kardec como base da nossa religião, da nossa doutrina de fé raciocinada, que é a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, a partir de 1857. Então, ele questiona a Jesus, o que devo encontrar? E Jesus diz, o que está escrito na lei? Como ledes? O que você consegue interpretar daquilo que está consubstanciado no que Moisés revelou do que nós conhecemos como a divindade, como o próprio Deus, que sabemos que foi a espiritualidade superior, Os coordenadores, os secretários de Jesus, através da mediunidade de Moisés, nas tábuas da lei e resumido nos 10 mandamentos. E como era doutor da lei, cônscio do que estava lá escrito, falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todas as tuas energias, em todos os momentos da sua vida, e ao próximo como a ti mesmo. Então, assim como o doutor da lei, nós, hoje, aqui no século XXI, também sabemos o que precisamos para alcançar a vida eterna. Está escrito na lei, tanto de Moisés no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Apocalipse, na doutrina espírita, dentro dos seus livros, 5 livros básicos, e todos os livros que auxiliam, que codificam, que nos dão suporte, como só Chico Xavier escreveu mais de 400 livros, mais de 450 livros, que vêm aí complementar, que vem esclarecer, que vem debruçar sobre nós, abrindo a nossa mente para outras perspectivas do ensinamento, que é a verdade, que somos nós. Então, a gente sabe efetivamente, todos nós conhecemos qual é a lei, que é Deus, quem nós somos, somos espíritos imortais, através da reencarnação como lei para alcançar os nossos objetivos no desenvolvimento das nossas habilidades, a importância do amor para reger a nossa vida, e dentro da lei de sociedade, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós encontramos então a oportunidade de materializar o amor através do trabalho, que é qualquer atividade útil em prol do meu semelhante. Nesse esforço de esquecer um pouquinho das nossas dores, um pouquinho do nosso ego, um pouquinho da nossa família, do que aquilo que a gente chama de nós, em prol da dor, da compaixão e do sentimento àquele que está ao meu lado, que também passa por dores, que também passa por dificuldades. Então, quantas vezes nos questionamos e vamos, então, abrir um livro e buscar respostas novas? E se a gente, ao final da leitura, chega à conclusão de que a resposta continua sendo a mesma: amar ao próximo como a nós mesmos. E então o doutor, incomodado com essa circunstância, ele pergunta novamente a Jesus, mas quem é o meu próximo? E muitas vezes nós estamos aí, utilizando de todos os instrumentos que a doutrina espírita nos oferece e ainda nos questionamos
e nos questionamos quem é o nosso próximo, onde ele está. E às vezes o próximo mais próximo, né, são os nossos familiares, somos nós mesmos, nos incomodam demais. A gente busca o próximo na caridade externa, que é muito importante, mas que às vezes nos desvia da verdadeira função da nossa encarnação, que é nos ajustar com aquele que estão no nosso clã familiar, que a divindade separou, já selecionou, demandando às vezes muito tempo no plano espiritual para reencontrar aqueles corações que nós necessitamos ajustar a nossa consciência, porque cometemos algum equívoco, algum deslize e influenciamos negativamente a vida de cada um deles. Então Jesus diz a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E olha que interessante, meus irmãos, que ele já descia. Agora, antes de descer, com certeza ele subiu. E a subida não é fácil, né? Como diz aqui em Minas, como vovó me ensinou, para descer todo santo ajuda. Agora, subir demanda o que? Esforço, demanda perseverança, gasto de energia, um dia após o outro, superar as nossas limitações, o cansaço, muitas vezes, em muitas circunstâncias. E não é outra simbologia do que alcançar o reino de Deus, a subida, né, de patamar, a subida de sentimento, a subida no padrão vibracional dos nossos pensamentos, né, para sintonizarmos com aqueles nossos irmãos mais adiantados que estão em patamares mais sutis. E temos no próprio Evangelho, né, quando Jesus, com Pedro, Tiago e João, sobem para o Monte Tabor, onde ele participa da grande transfiguração em comunhão com Moisés e com Elias, né, nessa grande, talvez a maior reunião mediúnica ao ar livre que temos na história. Também simboliza ali o Monte Alverne, onde Francisco de Assis subiu de forma muito dificultosa, já estava muito doente, para então lá em cima receber os estigmas e poder dizer: eu e o Cristo somos um, assim como Cristo e Deus eram um. Né? Então a subida não é simples, a subida não é fácil, mas Jesus fala de um outro patamar que é a descida, né? E quando Pedro no Monte Tabor, eles veem a figura da materialização de Moisés e de Elias, o que ele fala? Bom é estar aqui, Senhor. Posso preparar 3 tendas para agasalhar a todos vocês? Então, o que Pedro estava querendo fazer? Ele estava querendo materializar a sutilidade da espiritualidade. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós queremos tocar os espíritos, nós queremos sentir os espíritos, né? Dentro da nossa percepção dos sentidos físicos e externos, que captam o que é externo, que seja o paladar, que seja a visão, a audição, né? Ou a visão, ou mesmo o tato, né? Assim como Tomé, tocar a ferida de Jesus. Não bastou ver Jesus ali ressuscitado. E então Jesus diz: precisamos retornar. A subida é fundamental, assim como aconteceu também com Zaqueu. Ele subiu no sicômoro para poder enxergar Jesus, para se distanciar da multidão. A multidão é o nosso dia a dia, corriqueiro, diário, né? Este mundo, são as questões operacionais que estamos vinculados para manter este corpo que nos dá a oportunidade de viver as nossas provas e as nossas expiações. Então, Jesus falou: o povo nos espera lá embaixo. E como que nós exercitamos o amor? Não somente no deslumbre das coisas espirituais, daquele sentimento que o próprio Leon Denis diz que é uma das coisas mais maravilhosas, né, que podemos passar e que ele passou aqui na Terra, são as reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, aquelas reuniões mediúnicas em que se manifestam os guias para nos auxiliar, trazendo muito mais do que palavras, a vibração, né, que chega a arrepiar, que chega a trazer lágrimas aos nossos olhos. Mas a gente precisa entender que são momentos em que nós vamos efetivar o amor, principalmente o amor ao próximo, na lei de sociedade, em comunhão, junto daquele que está sofrendo, junto com as dificuldades que a vida material nos proporciona. E então
Este homem descia de Jerusalém, né, que representa também o cimo do conhecimento dos judeus, para Jericó. Jericó era o mundo, era o local do comércio, né, onde se comprava, se vendia. É a nossa encarnação, é estar aqui na terra. Eu gosto sempre de lembrar que André Luiz fala, né, dentro dos seus ensinamentos, que a primeira prova para o espírito é estar na carne, né? É obnubilar toda a capacidade que já tem no plano espiritual e poder esquecer momentaneamente o que é e poder despertar, né? Esta é a primeira grande prova, aceitar estar na carne por uma nova vida, novas experiências, revendo possibilidades, né? E aproveitando as oportunidades que a vida vai nos oferecer para desenvolvermos ainda mais todo o nosso potencial. E aí ele descia de Jerusalém para Jericó, mas caiu na mão de salteadores. Ou seja, demonstra para nós que ele estava invigilante, né? Porque quando nós somos assaltados, e aí muito mais do que fisicamente, porque às vezes nós nos resguardamos dentro do que o mundo nos oferece com aquilo que nós chamamos de segurança, mas ainda assim a vida nos proporciona experiências diferenciadas, como é de ser assaltado, né? De retirar aquilo que na verdade está sobre a nossa posse, mas que não nos pertence, porque a única coisa que nos pertence são as riquezas internas, é aquilo que está dentro dos nossos corações, que os assaltantes não vão roubar, que as traças não vão corroer e que a ferrugem não vai modificar, né? Não vai transformar. Lembrando também que Francisco de Assis foi assaltado assim que ele entregou as suas vestes e se despediu da sua família material. Ele entra, né, por uma estrada, ele vai ali depois da fronteira que circundava a cidade de Assis e ele cai na mão de assaltantes. Só que os assaltantes não encontram nada nele e batem nele, conseguem ferir, tirando sangue, né, do seu corpo, jogam dentro de um buraco lotado de neve. E Francisco de Assis sorri, está alegre, está em êxtase e falava assim: eu sou o arauto do grande rei. Porque a riqueza que Francisco de Assis tinha, que ele representou naquele instante e na sua vida também aqui na carne, era aquela que os ladrões não roubam, porque a certeza da implementação do reino de Deus em nossos corações, ele sabia para que estava aqui e viveu a sua vida em prol do semelhante, exercitando, diminuindo a dor, enxugando lágrima, levantando um caído, inclusive dos leprosos, de todos aqueles que defrontavam, de homens ricos, de homens nobres, de cidadãos comuns, enfim, a todo aquele que defrontava a sua vida. Mas este caiu na mão de salteadores que também bateram nele. E depois disso, né, foi jogado ao canto e passou um sacerdote. Olhou e diz o evangelista, passou de largo. Depois passou um levita, olhou e passou de largo, até que veio um samaritano, né? E o samaritano parou, exerceu aquilo que nós chamamos de, que o evangelista diz, de compaixão, encheu-se de compaixão, né? Compaixão é sentir junto do outro, né, a dor que ele estava sentindo. Com certeza todos nós já passamos pelas dores, então quando nós conseguimos vibrar nas fibras do nosso coração a sensibilidade de que a dor do outro já foi minha, um dia será minha, e que nós não conseguimos 100% ser vigilantes nas nossas perspectivas na vida, nem física, muito menos espirituais, né? Neste complexo que é a nossa psique humana, que são os nossos pensamentos, que é a nossa mente, quantas vezes somos invigilantes e nós somos assaltados por aqueles que nós consideramos inimigos, que nós chamamos de obsessores, mas somente estão aproveitando uma oportunidade de vibração de baixo teor para poderem se aproveitar, locupletarem conosco, né? E trazer-nos a oportunidade de que, ao servir de caridade para que alguém possa nos auxiliar. Este é um dos ensinamentos
que esta parábola traz. Muitas vezes nós somos aqueles que estamos descendo para o trabalho, né, para a oficina, junto aos nossos semelhantes, e somos assaltados. E aí alguns irão passar ao nosso lado e não vão nos socorrer. Mas a lei do mundo é a lei da misericórdia. E um samaritano, de onde nós não esperamos que nada venha para nos auxiliar, né? Que o samaritano ele era visto de forma preconceituosa para com os judeus. Nós também temos os nossos preconceitos. E aquelas pessoas que a gente acha que não tem capacidade de nos auxiliar, muitas vezes servirão de instrumento, servirão de médiuns do amor para poder aliviar as nossas dores. Então o samaritano, que não era o sacerdote, que não era um levita, todos dois conhecedores da lei, conhecedores de Moisés. Mas como disse Jesus com o doutor, como ledes, como interpretas, como entendes, como vivencia as leis. E eles estavam apenas na parte cerebral, na parte intelectual, né? na decoreba, e não deixaram escoar do cérebro para o coração, para que saísse então pelas suas mãos e pelos seus atos o verdadeiro amor, a verdadeira função nossa aqui na terra, a busca desta perfeição relativa. E aí, o que fez o samaritano? Pegou azeite e vinho e colocou na ferida, depois colocou uma atadura, né? Um pedaço de pano para protegê-lo. Colocou em cima do seu cavalo e levou até uma hospedaria. Olha que interessante essa situação, porque qual foi a grande função e quanto representa a missão dos bons samaritanos nas nossas vidas? Aliviar as nossas dores. Não é o objetivo de curá-las, não é o objetivo de resolver os nossos problemas. E muitas vezes nós fazemos uma prece, nós vamos para os centros espíritas, querendo que os guias, que os espíritos não sejam muito mais do que bons samaritanos, porque a gente espera deles a resolução dos problemas que são nossos. Nós colocamos sob a responsabilidade deles a cura, que na verdade a doença muitas vezes é a própria cura para as nossas almas, porque nós adoecemos, nós criamos a verdadeira a doença que existe em nós, e nós é que temos a responsabilidade. Qual a função do bom samaritano? Qual a função dos espíritos nessa perspectiva, das pessoas que vêm nos auxiliar, dar a sua colaboração pequenina de alívio, né? Então ele não era médico, e muitas vezes, se nós estamos na função de ajudar alguém, o que eu posso fazer? Eu posso muito pouco. Eu não posso oferecer um emprego para quem está desempregado, não sou empresário. Mas você pode falar por uma outra pessoa. Você pode orar por ele, né? Você pode aliviar temporariamente, auxiliando com um mantimento ou com um recurso monetário por 15 dias, por um dia, saciando a sede de um dia, e no outro dia a divindade, a espiritualidade, a própria vida vai se encarregar de outro samaritano auxiliar, se esse for o propósito, se ele já estiver aberto para isso. Então, não esperemos dos espíritos, não esperemos do próximo a resolução dos problemas. Jesus deixou isso bem claro quando disse: vinde a mim, convocou, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então não é Jesus, não é Deus, não são os espíritos, não é nosso anjo da guarda que irá resolver, né, na profundidade a essência dos nossos problemas. Eles podem até curar, e muitas vezes curam o corpo físico, como fez Francisco, como fez Jesus muitas vezes. Mas se a cura não está na nossa alma, quando Jesus disse para aquela noiva, né, que foi pega em adultério e que os judeus quiseram apedrejá-la: vai e não tornes a pecar.
Então, se nós caminharmos na vida sãos do corpo, mas com a essência, com a pústula na nossa alma, no nosso perispírito, ela vai brotar novamente e a doença retornará, como retornou a tantos daqueles que estiveram e foram curados pelas mãos do próprio Jesus. Então, quando nós formos ser o bom samaritano, lembremos-nos disso, né? Porque às vezes a gente leva o problema do outro para dentro do nosso lar, para dentro do nosso íntimo, para dentro, para os nossos travesseiros, e a gente tem noites de insônia, preocupado com a dor do outro. Como eu vou resolver? Não é nossa função resolver nada. A nossa função é auxiliar, a nossa função é ser amigo, né? A nossa função é estar do lado. Muitas vezes o silêncio auxilia, o simples fato de estar ao lado da pessoa, bater no seu ombro e diz: eu estou aqui, meu amigo, para o que der e para o que vier, em qualquer circunstância. Você não está sozinho nesta caminhada. E então, continuando a história, ele levou até a hospedaria, cuidou dele, mas ele precisava a sua caminhada. Todo mundo tem a sua caminhada. Como eu disse, nós não podemos absorver o problema do outro e incorporá-lo na nossa vida. Porque disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. A nossa função é amenizar, a nossa função é aliviar pelo tempo que a vida nos oferecer. Porque ele era um viajante, então ele tinha que continuar a sua viagem, a sua caminhada, a sua proposta de vida, né? O samaritano. Aí ele deixa na hospedaria, tira 2 denários, os recursos que ele tem, né? Os recursos que ele tem, e oferece para o hoteleiro, né? Que estava hospedando-os, e disse: cuide dele, se gastar mais, quando eu voltar, quando eu retornar. E às vezes a figura do retorno do bom samaritano não é na figura dele, mas na figura de uma outra pessoa que a vida proporcionou, e o outro vai continuar a tarefa que nós começamos. Todas as tarefas, né, elas estão dentro do processo temporal da eternidade, elas já começaram por alguém, nós vamos dar a nossa colaboração e vamos seguir adiante, como disse e nos ensinou o Dr. Bezerra de Menezes, né? Serve e passa, faça a sua tarefa e deixe algum recurso, deixe algum sentimento positivo no coração do seu semelhante. Segue a sua vida e a vida, a divindade, a misericórdia divina destacará outra pessoa, outro bom samaritano para dar continuidade àquela tarefa. Henri Heine, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma frase muito interessante, diz assim: coletivos são os trabalhos da humanidade. Ninguém vem para tudo nem para todos. Então façamos a nossa parte dentro do que a vida nos convida e vamos seguir a nossa caminhada. Porque a caminhada rumo à evolução, ela é coletiva, mas ela é individual. Né? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele nos ofereceu um direcionamento, um parâmetro. Mas quem caminha pelo caminho somos nós. Jesus é apenas o convite. Jesus é o modelo e é o guia. Mas é nós que temos que dar os passos necessários para a nossa evolução. Meus queridos irmãos, gostaria de dar uma outra perspectiva rápida para deixar aqui de estímulo para que a gente debruce, releia, leia, muito mais do que isso. Interprete, abramos o coração para sentir o que a espiritualidade deseja de nós hoje, deseja de nós agora, né? Para que nós, ao defrontarmos Jesus, não queiramos saber o óbvio que ele já nos ofereceu. Amai os vossos semelhantes como eu vos amei. Né? A vida dele é a materialização do amor. Basta segui-lo. E é simples e é fácil. Francisco conseguiu fazer. Esquecer, confiar, se entregar. Vamos trazer uma perspectiva diferenciada para o nosso interior. Né? Vamos deixar o mundo e nesta caminhada individual vamos
representar dentro do nosso próprio ser a Jesus, que a gente vê que é a grande luz da nossa vida, que é a consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, onde nós vamos buscar os recursos necessários que nós precisamos, porque a lei materializada, né, nos livros e nos conhecimentos, elas estão dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então Jesus representa o fulcro sagrado da nossa consciência, né? O Jerusalém é o que os psicólogos chamam de superego, né? É a nossa capacidade, é a janela da nossa alma que se abre para o infinito, para as nossas possibilidades do vir a ser, das conquistas espirituais, do nosso futuro enquanto espírito imortal. Né? Pode-se considerar também o conhecimento, onde nós agregamos no cérebro as experiências, as teorias que são importantes para entendermos a vida. E aí existem nós, os nossos sentimentos, a nossa vivência. Quando a gente sai do cérebro, a gente sai do vir a ser e vai descer para a Jerusalém dos nossos sentimentos, a Jerusalém da operacionalidade da vida, no dia a dia, pés no chão, humildade, humus, terra, vida. E então, muitas vezes, ao descer, né, ao sairmos daquele instante de oração profunda, nós somos testados na nossa paciência com o nosso familiar. Nesse momento em que nós precisamos exercitar de fato, né, a verdadeira caridade, nós somos assaltados. Quem são esses assaltantes dentro do nosso psiquismo? São as emoções inferiores, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a violência, né? São todas emoções que nós colocamos dentro de nós, que nós alimentamos pelas vidas antepassadas. E que muitas vezes, quando eles encontram um momento propício, como disse Francisco, eles são um grande monstro que estão atrás da porta. Quando a gente abre uma fresta da porta, a gente desce na vibração, eles nos assaltam. E aí a gente entende a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que se filmássemos, né, as nossas reações no momento de ódio e depois com pacificação, com calma, acalentados, nós revêssemos, ouvíssemos o que falamos nesses instantes de ódio, iríamos nos assustar. Que monstro é este? São essas emoções que nos assaltam, né? Que estão ainda na periferia da nossa personalidade. Mas aí vem o samaritano, representado na compaixão. Vem os sentimentos. O sentimento é da alma. Os sentimentos são as virtudes. É o que tem de bom, que jaz adormecido dentro dos nossos corações, assim como Lázaro, e que nós precisamos desatar para que Jesus diga: levantai-o, deixai-o ir, para que nós caminhemos efetivamente. Então, esse Lázaro está dentro de nós, esses sentimentos profundos da compaixão, da caridade, do esquecimento de si, da humildade, da misericórdia e da fé, pequenina como um grão de mostarda. Ela vai contrabalançar. Ela vai então, a ferida feita por aquela emoção, porque uma palavra dita, ela vai ao vento e ninguém mais pode voltar. Os nossos atos não retornam, né? Mas nós podemos ressignificar. Nós podemos colocar nessas feridas não um sentimento de culpa e de remorso, mas a compreensão de que foi um aprendizado, embora um aprendizado dolorido para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E vem a compaixão e coloca o azeite fruto do quê? Da transformação da azeitona, né? Seria a sublimação, tanto quanto o vinho, que numa outra proposta é a maceração
do nosso próprio eu, né? Porque o vinho, ele é tirado da uva, ela precisa ser macerada, né? Ela precisa ser sacrificada, né? É o grande sacrifício da nossa vida. E sacrifício não vem de sofrimento nem de dor. É o sacro ofício, é o trabalho que nós colocamos a sacralidade, né? Nós entendemos todas as funções da vida como oportunidades de redirecionamento, de reeducação nos padrões da nossa própria vida. E então, depois disso, nós precisamos descansar um pouco. O que é descansar na hospedaria, senão um processo da reavaliação, que não é feito através das emoções, é feito depois que nós já estamos curados, né? Que já estamos pensados as nossas dores, já estão aliviadas. Aí nós vamos fazer o planejamento, nós vamos fazer a avaliação para que ocorra um replanejamento das nossas vidas. E quando nós replanejarmos, estaremos dispostos a descermos novamente, a subirmos a Jerusalém, né? Dos nossos esforços, dos nossos sentimentos mais profundos e depois descermos. E caso as nossas emoções ainda encontrem ressonância dentro dos nossos corações, vamos sorrir de alegria como Francisco, dizendo: este sou eu, mas eu já compreendo que com Jesus eu tenho a capacidade de melhorar. Ainda não sou na perfeição que eu desejo, mas eu sou o máximo que eu tenho capacidade de realizar no mundo de hoje. Eu sou arauto do grande rei, assim como disse Francisco, que fique gravado em nossos corações. E aí os sentimentos vão pensar as nossas dores mais algumas vezes. Nós vamos reavaliar e recomeçar a proposta de subir a Jerusalém novamente. Até que, como disse no Apocalipse, né, o discípulo João, discípulo amado, no futuro a Jerusalém irá se materializar na terra, né? Nós não teremos mais essa distância entre a teoria e a prática, entre o sentir e o viver. Nós seremos um. Aí poderemos falar como Paulo de Tarso: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E nessa perspectiva, na perseverança, né, de entender, de reconhecer a finitude da própria vida material e a limitação das aquisições, né, que precisam ser sedimentadas, e para ser sedimentado precisa de perseverança. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Meus irmãos, ficam aí essas pequenas expressões simples e humildes do que o meu sentimento, do que a minha capacidade intelectiva foi capaz de compartilhar com vocês nesta noite. Mas debrucemo-nos, possamos abrir os nossos corações. E então vamos entender e vamos sentir e vamos nos maravilhar cada vez mais com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem a todos os corações. Muito obrigado por esta oportunidade de relembrar essa passagem de Jesus. Até uma próxima oportunidade.